todas, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicons em Debate. Esse programa, pessoal, ele é produzido e promovido pela Comunicons. A Comunicons é uma IC, uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, ela faz parte da ciência conscienciologia, e ela tem como ideia máter, como um tema de pesquisa máter, a comunicação multidimensional, a comunicação que extrapola, inclusive, os sentidos, os nossos sentidos básicos, né? O tato, olfato, visão, audição, paladar. Ela é extrasensorial. Então, todos e todas são muito bem-vindos, e como a gente costuma colocar, esse estudo da comunicação multidimensional, ele pode ser de interesse, deveria ser de interesse, de todas as pessoas, independentemente do apreço pela especialidade da comunicologia, uma vez que a comunicação multidimensional, ela transita por todas as demais especialidades, né? Nós, enquanto indivíduos, enquanto consciências, enquanto Homo sapiens sapiens, nós, durante o período aí de 24 horas, nos comunicamos. Então, a ideia, né, a proposta é a gente qualificar cada vez mais essa comunicação, né, nas nossas relações interpessoais. Cada Comunicons em Debate tem um tema específico, e dessa vez o nosso tema é as bases da comunicação conscienciológica. E veja que colocamos propositalmente no plural, né, bases. E quais seriam essas bases da comunicação conscienciológica? Quais os benefícios da gente se debruçar sobre elas e de que forma a gente pode aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia? Temos aqui convidadas de peso, né, pesquisadoras muito experientes da ciência conscienciologia, que vão iniciar esse debate conosco e compartilhando um pouco das suas experiências e vivências em relação ao tema. Então, numa breve rodada aí de apresentação, meninas, se vocês toparem, né, eu começo, eu já cheguei assim, com a introdução e não me apresentei. Então, meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2015, e desde muito cedo, sempre, né, nas minhas, mesmo quando, antes de conhecer a Conscienciologia, eu sempre tive bastante apreço pela temática da comunicação. Haja vistas a própria escolha profissional, né, fui lá para a publicidade e propaganda, para o jornalismo, hoje eu atuo como professora universitária, sou voluntária da Comunicons e também de outras instituições relacionadas aí à Conscienciologia. Então, Ana Seno, por gentileza, se você pudesse aí se apresentar, minha amiga. Ok, obrigada, Isabela. Boa noite aí a todos. Boa noite aí a Adriana, que está aqui com a gente para fazer aí o debate hoje. Bom, eu conheço a Conscienciologia desde 1995, iniciei meu voluntariado em 2002, em São Paulo, onde eu morava, e de lá para cá eu venho aí me aprofundando nas pesquisas de Conscienciologia, autopesquisa, e a especialidade aí mais central do meu foco de atenção é a comunicologia. E com isso eu fiz aí um esforço bem bom aí para a gente aprofundar esse tema e cheguei a publicar em 2013 o livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais. É um livro que saiu pela Editares, né? Está aí à venda na Shopcons, né? Já fazendo jabá para ir. E esse tema ele tem uma relação muito estreita com a minha história pessoal, então vamos ao longo aí do nosso debate poder aprofundar mais tópicos aí. A minha profissão atualmente é tradutora e revisora textual, minha formação é letras e tenho mestrado em linguística, então toda meu interesse e foco aí está dentro também da conscienciografia. Então, vamos ver o que a gente pode estar falando e conversando hoje aí sobre comunicação, seja falada, seja escrita. Muito bom. E a Ana hoje atua também como voluntária na Comunicons, né, Ana? Pois é, uma voluntária por projeto, né? Sim, justamente um projeto de escrita, sim. falando aí especificamente, e sempre com o interesse de transmitir essa visão de conjunto que é essa especialidade de comunicologia, que é imensa. Nós vamos ver ao longo aí das nossas
falas o quão grande é esse campo de estudo, né, da comunicologia. Muito bom. Adriana Hoffmann, falando diretamente do Rio de Janeiro. Olha a riqueza também, né? E tem tudo a ver com a parte da comunicologia. Cada uma de nós fazendo a apresentação, esse diálogo, participando desse debate, num ponto distinto aí do país. A Adriana está no Rio de Janeiro, a Ana sendo em Vitória, no Espírito Santo, e eu aqui em Foz. Adri, seja muito bem-vinda. Se você puder aí se apresentar para nós. Obrigada, Isabela. Boa noite a todos. Então, me apresentando rapidamente, eu sou voluntária desde 2014, aí completando aí uns 10 anos de voluntariado ano que vem, na Conscienciologia. Atualmente, eu sou voluntária do projeto na Comunicons, do projeto de escrita na Comunicons e do projeto da revista Interparadigmas na Unicim, né? Já fui voluntária no IPC, em várias outras áreas. E na área profissional, eu atuo como professora universitária e pesquisadora, tendo feito mestrado, doutorado, e estou atuando nessa área de comunicação também, na área mais específica entre comunicação e educação, nas pontes entre comunicação e educação. E minha área de autopesquisa, meu tema de autopesquisa também é a comunicação. Por isso o interesse e o estudo, e por isso estamos aqui juntas, né, hoje. Sim, nós três temos esse denominador comum. As três investiram, inclusive, na vida profissional, nessa especialidade da comunicologia. Mas eu queria saber, antes da gente pegar e se debruçar sobre o tema, né, das bases da comunicação conscienciológica, que é o que vai norteará todo o diálogo dessa noite, se vocês concordam com a minha introdução, quando eu coloquei que mesmo aquelas pessoas que tenham especialidades diferentes, né, que estejam bem distante até da área de humanas, né, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, médico veterinário, enfim, é interessante que essas pessoas tenham apreço por essa comunicação multidimensional, e se sim, por quê? Adriana, vou começar por você e já a gente já passamos aí para a Ana também. Tá bom, obrigada, Isabela. Não, acho que sim. Inclusive porque tem essa diferença entre a comunicação em geral, né, e a comunicação multidimensional, que é a comunicação pelo viés da conscienciologia. A gente se comunica diariamente no cotidiano, o tempo todo, né? Uhum. Mas a gente não se dá conta desse viés multidimensional que a comunicação traz. E aí, no curso e pensando nas bases da comunicação, a gente vai justamente trabalhar essa multidimensionalidade. E só trazendo um exemplo de uma situação, uma pesquisa que foi feita ano passado, divulgada ano passado, em na Folha de São Paulo, em dezembro de 2022, a pesquisa apontava uma situação que tem relação com a comunicação e que a gente pode ampliar para pensar a multidimensionalidade. Uma pesquisa falando que de mais de 1.000 pessoas entrevistadas entre 18 e 77 anos não se sentiam próximas de ninguém. Assim, as pessoas entrevistadas disseram: não me sinto próxima de ninguém. 1 a 4 pessoas disseram que se sentiam próximas de 3 pessoas no máximo. Então, se a gente pensar isso, e essa pesquisa foi feita com brasileiros, né, divulgada no ano passado, comentada por esse professor Álvaro Machado Dias, que é neurologista. Então, se a gente pensar que a nossa proximidade, a nossa relação com o outro, se dá basicamente pela comunicação, né? O que significa você se sentir solitário a ponto de achar que não é próximo de ninguém? Né? O que a comunicação traz para pensar sobre isso? Que é uma situação cotidiana, recente, né? Como é que a gente se comunica, como é que a gente impacta as pessoas e o ambiente com a nossa comunicação, o quanto essa comunicação ajuda ou não a resolução de conflitos, né? Quais são as questões multidimensionais que estão implicadas num processo de comunicação? Eu acho que a Ana pode ampliar mais, porque eu acho que o que a gente traz como debate tem tudo a ver
com a programação existencial, com o que a gente escolhe, como é que a gente escolhe se comunicar na nossa vida cotidiana, não é uma comunicação somente intrafísica, né? Envolve o intrafísico e o extrafísico, e aí tem tudo a ver com todo o debate do livro Comunicação Evolutiva que a Ana escreveu. A Ana Ana, poderia falar mais para a gente. sim, e Ana, que desafio esse, né? Gostaria que você esticasse também aquela proposta nossa, se possível, do porquê que a gente colocou no plural, né? Por que não é a base da comunicação conscienciológica? Por que colocamos bases? E o que a gente pode tirar a respeito, quando a gente fala de comunicação multidimensional, o que a gente está querendo dizer com isso? Porque hoje a gente tem uma fartura de cursos de oratória, né, cursos para a gente desenvolver a nossa qualificação aí, enquanto comunicadores no dia a dia, mas quando a gente está falando de multidimensional, o que significa isso na prática, Ana? Eu gostei muito dessa apresentação dessa estatística que a Adriana trouxe, porque ela nos possibilita a gente a começar, a partir desse fato, né, dados reais, concretos aí do nosso cotidiano, da nossa sociedade aqui no Brasil, para a gente ver a implicação enorme que nós temos aí de falar de comunicação, porque uma pesquisa dessa, ela está tendo aí a visão monovisão da dimensão intrafísica, está percebendo ali as consciências solitárias, mas a gente sabe, dentro da conscienciologia, que ninguém fica sozinho, né? Sempre estamos em companhias extrafísicas, e que elas fazem muita interação conosco, mesmo sem a gente perceber, de modo inconsciente. Daí a importância, e aí eu acho que a gente pode, então, já dizer que uma dessas bases, né, da comunicação multidimensional é o parapsiquismo. O quanto que a pessoa tem o parapsiquismo desenvolvido para conseguir fazer essa comunicação interdimensional funcionar e ter ali um diálogo, seja ele transmental, alguma forma mais de forma fenomênica, né, por algum fenômeno de clareaudiência, ou mesmo de clarividência. Enfim, ela pode estabelecer essa comunicação com outras consciências que estão em outras dimensões. Daí a gente falar no sentido geral, né, comunicação multidimensional, porque as consciências, conforme seu nível evolutivo, elas estão alocadas, vamos dizer assim, em diferentes dimensões. E nós vamos ter acesso conforme também o nosso nível evolutivo, a nossa pensenidade, a forma como a gente pensa, sente, e mesmo como a gente se expressa. Então, essa relação do parapsiquismo, no nosso caso aqui, que estudamos a conscienciologia, é fundamental para esse ajuste da melhor qualidade dessa comunicação. Daí o investimento que a gente sempre gosta de incentivar, das pessoas trabalharem as energias, trabalharem essa condição bioenergética de expansão do holochakra, né, do energossoma, e isso proporcionar a um acesso mais direto com outras dimensões e outras consciências. E daí entra alguns elementos aí que a gente pode dizer, que eu esmiucei um pouco no meu livro, que são os saberes comunicativos. Então, são 6 os saberes que eu faço essa proposta. Os 4 primeiros, eles são mais básicos e da intrafisicalidade, que é o saber falar, saber ouvir, saber ler, saber escrever. Essas 4 habilidades, elas são comuns aí a todos nós, independente do paradigma que a pessoa adota. Porém, nós acrescentamos mais 2 saberes, que é o saber traduzir e o saber pensenizar, que esses 2 saberes são habilidades e competências dentro do paradigma consciencial, quando a pessoa aprende a fazer essa leitura energética das energias de outras consciências, de outros ambientes, e daí ela puxar e trazer essa
tradução dos conteúdos que estão nessas energias. Aí, essa habilidade é uma habilidade parapsíquica, e só esse ato por si já é uma intercomunicação, né? Então, eu acho que para a gente começar a esquentar aí as ideias em relação às bases da comunicação conscienciológica, um dos pilares aí é a gente falar do parapsiquismo e das bioenergias. É inevitável quando a gente fala de comunicação, a questão do pensene, né, meninas? É inevitável. A soma, lembrando aí para o pessoal, né? Então, o pensene é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Então, em termos práticos, quando a gente fica com aquela dúvida, será que eu deixei, qual que é o meu padrão de energia? Será que naquele ambiente em que eu estava, eu deixei uma energia mais positiva ou nem tão positiva assim? Basta que a gente tenha esse cuidado em fazer uma retrospectiva e avaliar os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Aí que está o negócio. Quando a gente coloca, se o pensene faz sentido para nós, enquanto consciências multimilenares, enquanto consciências que têm apreço pela comunicação, pelo estudo da comunicologia, né, pelo viés multidimensional, a responsabilidade disso, ela é muito maior. Então, a gente consegue avaliar que não é tão simples assim, porque exige de nós uma responsabilidade frente às próprias reciclagens, né? Vocês concordam com isso? Quem poderia aí falar um pouquinho aí para a gente, né, dessa relação do pensene com o nosso dia a dia, né? E essa assunção da responsabilidade, porque está todo mundo aqui querendo evoluir, vamos partir desse princípio, né? Todos nós estamos querendo melhorar, estamos querendo ir para seguir em frente, seguir adiante. Agora, a apropriação dessa lógica, pessoal, do pensene, traz para nós uma responsabilidade homérica, porque não tem... a gente está na vitrine, né? Nós estamos, nesse momento, numa vitrine multidimensional. Então, as minhas energias estão aqui, impregnando o ambiente, essa live, não enfim, tem segredo, né? Isso aí, Isabela, não tem segredo, a gente não Exatamente. tem como esconder. A pensenidade da gente, ela é transparente, principalmente para as consciex. Ela pode não ser para as outras consins, que eventualmente não tenham aí uma sensibilidade, né, parapsíquica para captar ali a essência e a intenção nas entrelinhas do que a pessoa está pensenizando. Sim. Agora, para as consciex, isso é transparente. E tem o detalhe, Isabela, as consciex usam isso conforme o interesse delas, usam conhecer sobre a nossa pensenidade, o que a gente está pensenizando. Se a gente tem algum escondimento, algum fato, alguma coisa que a gente não quer estar verbalizando, expressando para alguém ou para as outras pessoas, elas, se tiverem uma má intenção, né, elas vão usar isso contra nós, né? Então, isso é interessante a gente trabalhar, daí a nossa autenticidade ser um fator aí que eu penso que compõe as bases da comunicação conscienciológica, não é, Adriana? Com certeza, tem tudo a ver, Ana, porque e se a gente fizer uma leitura energética, né, na hora que a gente está lidando com as pessoas, a gente percebe quando a pessoa está falando uma coisa e o pensene está dizendo outra, né? Você percebe alguma coisa não está batendo, a pessoa está me dizendo uma coisa, mas parece que não é exatamente aquilo que ela está dizendo, tem algo ali, né? Tem algo que não está sendo dito, mas que está sendo pensado, que energeticamente está presente, né? E aí, trabalhar a comunicação é justamente tentar deixar isso cada vez mais claro, para que você consiga emitir, falar, comunicar aquilo que realmente você está pensando, e você comece a perceber quando é que eu estou falando algo e pensando outra coisa, né? Quando é que eu não estou sendo clara, quando é que eu não estou articulando minha comunicação com o meu pensene. Fala, Isabela, o que você pensou? Não, pensei a responsabilidade também do receptor. Então, nessa interlocução, né, do emissor e do receptor da mensagem. Nesse caso que você deu o exemplo,
de uma pessoa que você está sentindo, opa, tem alguma coisa aí, tem algum tropeço, tem algum ruído nessa comunicação. Não, parece que não há uma coerência, não há uma, não existe uma fluidez, não existe uma coerência entre aquilo que a pessoa está pensionizando e aquilo que ela está verbalizando. Esse reconhecimento energético. Então, você, enquanto observador dessa situação, qual é a sua ação nesse momento, né? Enquanto você está recebendo essa informação e, portanto, você também é responsável por ela. Não sei se vocês concordam. Então, se você vê que a pessoa está ali com esse nível de dificuldade, qual é a nossa ação enquanto comunicadores lúcidos, né? Você que pescou aquela situação daquela incoerência em relação àquele indivíduo, àquela consciência. Se a gente já está pronto a esse despertar para uma ajuda invisível, até pelo aspecto energético, né? De ajudar. A gente fala tanto da escutatória, né? Que é um termo do Rubem Alves. Mas como que é essa escutatória multidimensional? A gente está aberto para se conectar com o outro indivíduo e com as suas possíveis incoerências, como nós também temos, tantas. Exatamente. Quando você fala isso, me faz assim pensar na seguinte situação. A capacidade da pessoa ter uma atuação assistencial em relação ao emissor. Essa situação emissor-receptor é muito interessante. Vamos supor que há um desnível de entendimento e de conhecimentos, né, entre essas duas pessoas. Se esse receptor ele percebe essa incoerência em quem está falando e manifestando, e essa pessoa que está recebendo, ouvindo isso e percebendo essa incoerência, se ela tiver uma postura ou uma intenção qualificada ali, assistencial, de querer ajudar a outra pessoa, ela vai, vamos dizer assim, com habilidade, explicitar aquela incoerência com muita tranquilidade. Não que vai pôr a pessoa em xeque, contra a parede, ou pôr na chapa quente, ou em saia justa. Não. De alguma forma, é sempre possível a gente falar e apontar isso de uma forma acolhedora, para a própria pessoa se perceber nesse contexto. E aí estabelecer aí aquela abertura, vamos dizer assim, de energia, de fulcro, né? De energia para entrar numa comunicação empática, de você já permitir que o outro já se coloque no seu lugar e você no lugar do outro, e com isso você vai meio que desarmando a outra pessoa. Esse tipo de procedimento que a gente está comentando, ele ajuda muito no convívio cotidiano, na evitação de conflitos, na evitação de ruídos de comunicação. Então, você deixa de contribuir, botar mais lenha na fogueira quando você vê uma situação que pode ser um estupim para um conflito, né? Muito bom. O que vocês acham disso? Tentando clarear algo que não está claro, né? Tentando até tentar ajudar, assistir a pessoa que está falando para que ela torne um pouco mais claro o que ela está falando e até tenha consciência do que ela não está falando, né? Ela está querendo comunicar. Muitas vezes a gente percebe isso, né? Que a gente está querendo comunicar uma coisa e as pessoas estão entendendo outra, né? Então, como tornar essa comunicação mais clara para que a relação entre o que você está comunicando e o que você está pensionizando esteja mais afinada. Muito bom. Né? Agora, a gente pode também, Isabela, fazer uma comparativa assim, quando o emissor que está falando, ele tem um maior conhecimento, a expressão dele é boa, é coerente, é bem positiva. E quem está ouvindo não é tanto assim, não compreende tanto, ou tem uma cognição, vamos dizer assim, que não capta essas sutilezas, né, desses sinais que a gente emite, dessa coerência interna, né, da gente, daquilo que você está pensando, sentindo e falando, e isso está indo na energia. Se o outro é meio casca-grossa, ele ainda não tem essa habilidade de fazer essa leitura energética e parapsíquica, ele pode, ainda assim, não entender, ficar em conflito, ficar em contrapensenização, ficar se posicionando contrário, enfim. A gente pode simular várias situações que é muito comum acontecer, né, no cotidiano.
Sim. Olha, fazendo uma retrospectiva, uma breve retrospectiva do que colocamos enquanto bases da comunicação conscienciológica. Veja se vocês estão de acordo. Surgiram temas como autenticidade, que seria um pilar e uma base, o parapsiquismo, palavras que eu anotei aqui na nossa conversa. O parapsiquismo, a questão da energia, da sinalética energética, pessoal, que daí entraria muito no tema de pesquisa da Sandra. E quais as razões? Primeiro, saber se vocês concordam com que esses termos entrem como bases da comunicação conscienciológica, e esticando para a pergunta, quais as razões lógicas de eu estudar tudo isso? Por que eu devo me debruçar sobre o estudo da autenticidade, do parapsiquismo, das energias? Por quê? Mesmo eu tendo uma profissão que não tem nada a ver com comunicação social, enfim, eu estou em outra vibe, entre aspas, porque é inteligente, em termos de evolução, eu investir nisso. Pela própria evolução, né? Se É a gente bem assim. pensar, né, Ana, que a comunicação, a gente se comunica a todo momento, independente da profissão, a gente vai se comunicar, né, intra e extra consciencialmente, então a gente vai o tempo todo, a gente está se comunicando. Como é que a gente se comunica? Como é que a nossa comunicação impacta o ambiente e as consciências intra e extrafísicas que fazem parte dele? Como é que a nossa comunicação está impactando, ou provocando ou não provocando, né? Ou resolvendo conflitos? Então, qual é o impacto também da nossa ação comunicacional na nossa evolução, como estava dizendo a Ana? O quanto a nossa comunicação é evolutiva ou não, né? E como a gente pode tornar essa comunicação mais evolutiva em direção à nossa programação existencial. Porque Fala, quando Ana. quando a Isabela falou que o estudo da comunicação é importante para qualquer das profissões, quer ver? Vamos fazer vários exemplos para a gente sentir isso daí. Vamos pegar uma pessoa que é ligada à TI, às tecnologias da informação. Em geral, essas pessoas elas ficam atrás das telinhas, elas não ficam diante das telinhas, que é diferente de um jornalista, de um comunicólogo, de um comunicador, tal, que está mais à frente e já está na expressão própria, né? A própria atividade profissional dele já implica um pouco isso. Mas quem está mais assim por trás das câmeras ou por trás das máquinas, né, dos computadores e tal, essas pessoas tendem a ter uma baixa qualidade, se podemos dizer assim, de comunicação, assim, da facilidade de comunicação. Eu já vi estudos aí publicados onde os profissionais de informática, programadores, né, digitadores ou outras funções assim, eles comentam isso, que são muito quietos, pouco falam, né? E estão muito focados nas tarefas. Essa profissão, uma pessoa assim, se ela descobre que a multidimensionalidade existe, ela já começa a expandir a sua mente para entender que ela tem mais possibilidades de comunicação, e não só com o colega que está ali do lado digitando, né, ou outro que esteja na mesma função que ele. Então, essa autoconsciência vai implicar em você melhorar e fazer o seu esforço evolutivo, e verificar por que tem esse travão. É um travão de timidez? É um travão de que não gosta de se expor, não gosta de mostrar? Então, aí a pessoa já entra numa área que também tem aí dentro das bases da comunicação conscienciológica, que é promover a autopesquisa. É muito importante para qualquer profissional, e independente se ele usa direta ou indiretamente a comunicação, ele vai precisar dessas habilidades comunicacionais. Veja um vendedor, como ele vai fazer uma venda de um produto? Veja um diretor, né, um CEO de uma grande empresa, ele vai fazer grandes negócios, negociar como sem a comunicação,
né? E pensa entre as nações, como é que vai ser esse diálogo entre as nações, os diplomatas precisam disso, dessa comunicação, e aí até indo para outras línguas, né? Que não é só mono, né, lingual, é com outras línguas também, saber, enfim, a expansão disso para a gente pôr na prática, né, na nossa vida é muito importante. E indo do macro para o micro, o próprio núcleo familiar, olha a qualidade das nossas inter-relações, quando a gente tem essa comunicação de uma maneira mais lúcida, ela se expande de tal modo que pode trazer, não só para a gente, mas para todas as pessoas que dividem aquele espaço conosco, muito mais qualidade de vida, né? Se amplia, né, gente? Não tem... vai ao infinito. A possibilidade de melhoria, ela é eterna, né, Adriana? Isso. Até é importante a gente pensar que a comunicação multidimensional é a comunicação cosmoética, né? Então, também é um aspecto para pensar nessa comunicação, né? Sim. É quase sinônimo, né? Porque se a gente usa a cosmoética para fazer essa interação, seja silenciosa, só no pensene, só na pensenização, ou falada, verbalizada, e isso exige essa postura cosmoética. Eu vou pensar mal de alguém, isso é cosmoético ou não? Né? Quais são os valores da pessoa para estar avaliando esse grau de cosmoeticidade? E isso daí é muito bacana a gente explorar, porque essa pensenização ela já é uma comunicação, e mesmo que seja autocomunicação, uma comunicação com a própria pessoa, no seu uróboro ali, conversando com ela mesma, um solilóquio. E isso faz também um foco de atenção para ela estudar. O que é que eu pensenizo, né, ao longo do dia? Né? Quando eu estou aí, por aí, interagindo com as pessoas, eu estou ouvindo, que nem você falou, a escutatória. Eu estou, de fato, escutando o que o outro está falando ou eu estou ligada no que eu estou pensando? Isso, exatamente. E fiquei imaginando, né? O que seria do universo da comunicologia, a comunicação evolutiva, sem esse pilar da autopesquisa? A autopesquisa, quando realizada de forma profunda, ela é muito libertadora porque ela deixa o chicote de lado. Então, por exemplo, a gente falávamos há pouco de cosmoética, né? Que é um tema bastante complexo, muito avançado e que diz respeito àquele indivíduo, àquela consciência. Então, se aquele indivíduo, né, ele se pegou pensando mal de uma situação ou de alguém, não é mais necessário pegar o chicote e se sentir o último dos mortais porque pensou mal daquela pessoa ou daquela situação. Aquilo passa a se tornar um objeto de pesquisa, né, meninas? É isso que é libertador, porque aí você já está sabendo, você já está ligado que a insistência naquele pato pensene, ele vai reverberar, ele está reverberando multidimensionalmente. Então, você está prejudicando a si e ao outro. Ok, então o que eu posso fazer, o que está na minha intraconsciencialidade, qual é o convite a ser feito em termos de reciclagem para que eu transforme essa pensenidade patológica numa pensenidade homeostática e mais equilibrada. Ou seja, não tem como falar de comunicação evolutiva, né? E sem o pilar aí, sem essa base da autopesquisa, né, meninas? Com certeza, com certeza. E essa questão aí da autenticidade consigo mesmo, né? A primeira coisa, você perguntou, o que a pessoa pode fazer assim que ela se depara com uma patopensenização, né? O pensar mal de alguém. Dar tratamento a isso sem drama, admitir que isso ocorreu e fazer aí todos os esforços e ações possíveis para isso não se repetir. E aí fazendo os movimentos de mudança dentro de si, até essa condição do instantâneo, né, do pato pensene instantâneo, não ocorrer mais. Chegar o momento de cortar o mal pela raiz, né? De chegar aquele momento antes que ele inicie, no momento que ele reverbere inicia, você já negativamente. reconhece
E corta, né? Exato, exatamente. Outra questão que eu acho que suscita um debate muito bom, que a gente pode pensar isso no futuro, a gente vê com muita frequência pessoas reclamando, queixosas, porque tem algum travão em termos de comunicação. Ah, minha comunicação não é bacana, não consigo passar aquela informação de forma muito assertiva. Quando a gente está lidando com essa comunicação multidimensional, e se fizer sentido, né, essa hipótese de que somos consciências multimilenares, que já passamos por centenas e centenas de experiências, de vidas e tudo mais, e que, portanto, temos os nossos companheiros e para companheiros, né, de vidas, uma turma aí que já sabe o que a gente aprontou nos verões passados, sabe? Eu sei aquilo que você fez no verão passado. Então, até que ponto essa exposição, esse posicionamento, e quando existe algum ruído, algum travão, não pode ser também uma interferência dessas consciências. Então, vejam assim, é muito mais complexo, né, gente? É muito mais rico, amplia o infinito. Enquanto muitos cursos, reitero, de excelentíssima qualidade, eu acho que as pessoas têm que investir, sim, em cursos de oratória, para ter uma comunicabilidade mais assertiva, mas quando você está falando de comunicação multidimensional, o esquema, ele é outro, ele não é passível de ser comparado, né, gente, com essa comunicação na intrafisicalidade. Sim, sim. Você vai ver situações multidimensionais que na intrafisicalidade você não tem nem como explicar, né, o que acontece. Sim. E gente, sim. Agora, eu pensei uma coisa quando a Isabela estava falando isso, que a gente está falando muito da intercomunicação, né, multidimensional, com consciências não tão evoluídas, não tão bem intencionadas. Mas o bacana é a gente também se conectar com as consciências mais homeostáticas, positivas, mais amparadoras. Isso depende de nós. Essa chave da conexão, quem faz essa conexão multidimensional, quem faz somos nós. E pelo Pensene, é a intenção da gente que vai dar esse norte. Porque, ao mesmo tempo que você pode acessar as duas coisas, algo mais nosográfico, você também pode acessar o mais homeostático, amparado, positivo. E aí, você vai ficar com quem? Você vai escolher quem? Então, isso é uma decisão que cabe a cada um de nós no cotidiano e depende daí da nossa intenção, né? E da nossa qualificação, né? Pensênica, como a gente vai qualificando nosso pensene. Exatamente. Vai qualificar, porque aí depende realmente da gente. Por isso, essa questão, quando a gente fala de comunicação, parece que é uma coisa externa. Eu vou precisar de um aparelho, eu vou precisar de um celular, eu vou precisar de um outro equipamento, uma máquina, não sei o quê. Não, a gente tem um poderoso instrumento que é a nossa capacidade de pensenizar. Então, se a gente tem esse processo, por isso investir na cognição, no aumento da erudição, do conhecimento, da intelectualidade, né? Isso chega na tridotação, que é outro aspecto para a gente colocar nas bases da comunicação conscienciológica. A tridotação, a intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade. Esses três vão entrar sempre juntos, né? E se você investe em um, investe em outro, isso daí vai crescendo a nossa capacidade de se comunicar e, portanto, vai aumentando aí os pontos para a gente chegar mais na comunicação evolutiva mesmo. Muito bom, Ana. E quando você falava aí dessa qualificação das nossas companhias extrafísicas, quando eu dei o exemplo do travão, né, que muitos dos nossos travões a gente pode atribuir a nós mesmos, mas pode ser uma interferência aí de consciências mais enfermas que sabem o que a gente fez lá no passadão. E quando a gente qualifica as nossas companhias, o interessante é que a gente vai trabalhar com uma outra base da comunicação conscienciológica, que é a interassistencialidade, que nós não vamos virar as costas para aquelas consciências que, por vezes, não querem nos atrapalhar, de modo algum. Primeiro que se querem atrapalhar, alguma coisa a gente já deve ter feito no passado para elas.
E segundo, que a questão não é uma queda de braço, a questão é puxar essas consciências que são mais esclarecidas para o processo evolutivo, como a figura dos amparadores, para ajudar no encaminhamento dessas outras consciências. E isso a gente só consegue, né? Como que faz essa conexão com essas consciências mais evoluídas ou mais despertas para o processo evolutivo? São as nossas escolhas, né? A nossa intencionalidade, o nosso posicionamento. Então, é muito rico. Gente, temos perguntas. Temos perguntas aqui. Tem perguntas do público? Então, sim, vamos lá. Olha, a Luciana, ela coloca, ela elogia, comenta que é um tema excelente, considerando que a comunicação não é só verbal e não verbal, mas também leva em conta os sentimentos e emoções e energias. Aí ela pergunta, energias, qual a melhor forma de nos comunicarmos? É uma boa questão. Eu acho que isso já é natural na gente. A nossa presença já tem uma comunicação das nossas energias pela psicosfera. Então, quando a gente entra no ambiente, a gente já pode causar ali algum impacto no ambiente, ou melhorar ou piorar o ambiente, conforme a nossa presença. Porque a psicosfera ela é o resultado das nossas pensionizações. É um componente de Já é a energia. nossa primeira comunicação, né, Ana? A gente já chega transmitindo algo com as nossas energias. Isso, e de modo silencioso. Às vezes você nem precisa abrir a boca, mas só a sua presença física já vai dar ali uma informação, vai comunicar. Agora, o uso dessas nossas energias, eu penso que é bom a gente estar consciente, lúcido e ter postura assistencial. Usar isso de modo a fazer um benefício para ambos os envolvidos ali naquela comunicação, com quem você está e como você está querendo conduzir aquele processo, né? Porque envolve aí a cosmoética, porque isso tudo é um conjunto que você movimenta, né, dentro da sua forma de pensar. Então, se a gente é lúcido em relação a que a gente tem essas energias e a gente pode dominá-las e controlar, direcionar conforme a nossa vontade, é esse o objetivo, então, que vai nos alinhar a nossa capacidade de comunicação energética. Você vai jogar uma intenção rígida. Quando você quer exteriorizar energia para alguém, que aconteça o melhor, aí você tem que estar pensionizando isso mesmo, entende? Para que a energia ganhe essa qualificação e chegue lá no seu destino com essa informação. Sim. E aí, pensando na comunicação conscienciológica, você vai entender que a comunicação conscienciológica multidimensional é o que a gente está falando, né? É muito mais do que apenas o que nós estamos falando, né? Mas é tudo junto, tudo que a gente está trazendo junto com a nossa chegada, com a nossa fala, a nossa energia e tudo. Como é que a gente O Murilo vai Vieira, tomando consciência? o Murilo Vieira nos deseja aí boa noite, de Santo Amaro, da Imperatriz, em Santa Catarina, e ele concorda, ele coloca isso mesmo, professora Ana Seno, vamos equilibrar nossa intencionalidade para que possamos evocar consciências evoluídas. E aqui conosco também o José Sérgio de Oliveira, dando boa noite de Montes Claros, Minas Gerais. Pessoal, podem selecionar aí os questionamentos, as perguntas de vocês, agradecemos imensamente aí o fato de vocês dedicarem um tempinho dessa noite de sábado para estarem conosco. Então, separem aí as perguntas nesses minutos finais. E uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal, eu coloquei nos bastidores, nas nossas reuniões aqui dos bastidores, a seguinte proposta para a Ana e para a Adriana, para que a gente compartilhasse com vocês alguma vivência em relação a um emprego prático do que seja essa comunicação que a gente está falando, a comunicação evolutiva, que é algo que tenha feito com que a gente se despertasse para a importância, para que a gente
tenha se despertado para essa importância da comunicação no nosso dia a dia. Eu já separei a minha vivência, pessoal, para compartilhar. Eu não sou boba nem nada. E aí eu queria ver com vocês, quem, por ordem de coragem, gostaria de compartilhar alguma vivência relacionada a essa comunicação evolutiva e seja ela, esteja você naquela figura assim, de o quanto de lucidez, que você estava mais lúcida para o processo, ou de menos lucidez. Tanto faz, fiquem à vontade aí para escolher. Quer começar, Adriana, Ana? a sua já está pronta? A minha está pronta, hein, pessoal? A minha está pronta. A Isabela já está... Não, eu pensei, quando você falou da casuística, eu pensei na casuística que deu origem ao verbete, o último verbete que eu escrevi, que é o viragem comunicativa, que não é uma casuística, são várias. Na verdade, é essa ideia do viragem comunicativa, essa ideia da mudança de posicionamento comunicativo, né? Quando você percebe que você tem alguns travões na comunicação, ou você tem alguns momentos em que você não consegue comunicar como você deseja, né? Ou você percebe que você é mal entendida ou alguma coisa do tipo, e aí ele define, no meu caso, eu defini que eu ia fazer uma viragem em que eu ia focar em melhorar esse processo comunicativo, tornar esse processo mais claro, tornar esse processo mais posicionado, para a pessoa não ter dúvida, ela está falando isso ou está falando aquilo? Não. Para quando comunicar claramente, comunicar coerentemente, né? Comunicar assertivamente, para a pessoa entender realmente o que você está comunicando e para você não se aliar, porque quando você não se comunica claramente, você, às vezes, sem querer, você está se aliando com outros que também estão se comunicando de forma não clara, né? Ou que estão manipulando, ou que estão falando uma coisa para dizer outra, né? Então, quando você clareia a sua comunicação e diz, não, é isso, claramente é isso, não estou falando isso, também não estou falando aquilo, então não estou me aliando com quem está no processo de manipulação ou quem está fazendo outros tipos de comunicação dos não ditos, né? Que geram os não ditos, que geram aquelas violências implícitas, né? Então, esse exercício de tornar a comunicação clara em diferentes situações que eu fui mapeando os meus travões, que é um exercício de viragem, que é um processo, né, de viragem. Não é uma coisa assim, decidi mudar amanhã, já estou me comunicando. Não, é um processo. Você vai vendo, não, consegui esse momento, agora consegui isso, agora consegui aquilo, agora não consegui. Então, você vai e volta. Por isso que é um processo contínuo de viragem, onde você tem um crescendo, que você vai ampliando sua melhoria dessa comunicação. E apesar de eu escolher trabalhar com comunicação, e aí eu me dei conta talvez disso, né? Por que eu escolhi trabalhar com comunicação? Talvez porque eu tenha que melhorar algumas questões da comunicação que eu não estava olhando, para as quais eu não estava trabalhando, né? Então, vamos focar naquilo que precisa ser trabalhado. Muito Com bom. você, Ana. Eu vou um pouco nessa linha também, porque a gente sempre tem o que aprender e aprimorar na qualificação, né, da nossa comunicação. Eu tinha dificuldade de me posicionar, de expressar o meu pensamento e a minha posição diante de determinados assuntos. E isso envolvia numa inabilidade de argumentação tranquila e cosmoética. Então, vamos destrinchar O mesmo comigo, aí, Ana. tranquila e cosmoética, porque o que acontecia? Se algo era assim diferente da minha opinião, ou me contrariava, ou eu estava discordante, eu não tinha a paciência de expressar essa discordância de modo tranquilo e sem ofender as pessoas. Então, isso foi o meu aprendizado aí de a expressar, por isso aí a autenticidade, né? Expressar
com clareza, e é um pouco também do que a Adriana está buscando, está junto, e com uma dose de coragem para expor isso, porque antes havia uma timidez, um bloqueio, um medo, porque muitas coisas da comunicação, de travões, ele tem a raiz do medo. A pessoa tem medo de alguma coisa, ou medo de que as pessoas descubram quem ela é de fato, ou medo do que as pessoas vão pensar sobre ela, se ela não se expressar direito ou não. Enfim, várias fontes de medo aí. E medo também de censura, de ser reprimida, de ser repreendida. De ser julgada, de não ser amada, não ser... Isso. Né? Então, tudo isso entra nesse bojo aí dos desafios para a gente estar reciclando, se comunicando e se posicionando, mesmo com uma opinião contrária ao outro, mas sem ofender. Você faz o seu posicionamento tranquilo, porque todo mundo tem direito a ter uma opinião sobre qualquer assunto, e de discordar ou concordar com o outro. E então, isso fez ali um exercício de aprendizagem de argumentação. E nisso eu fui estudar argumentação. Aí deu origem a vários temas, um deles foi a retórica anticosmoética, um verbete, o último que eu apresentei, né, lá no tertuliário. Porque quando a pessoa quer manipular alguém, ela pode ter uma comunicação, vamos dizer assim, influenciadora negativamente sobre o outro. Você vai argumentando de tal forma a conduzir o outro a fazer aquilo que você quer. E isso é muito anticosmoético, né? Então, às vezes, nessas discordâncias que eu fazia, eu buscava um pouco isso, sabe? Eu tive que admitir isso em mim. Opa, eu tenho que corrigir isso. Não vai dar. Não vai dar. Se eu vou querer ser autêntica e interassistencial, não vai dar para ter esse tipo de intencionalidade. Então, aí a minha casuística aí de reciclagens em andamento, que às vezes a gente obnubila e cai no modus operandi antigo, né? Esse é o detalhe, por isso que a gente tem que ficar atento. Isso! Evolução são idas e vindas, não é só... Marchas e contramarchas, que nem diz o Rui Bueno, né? E aí você vai para frente, volta para trás um pouco, vai para frente. Olha, meninas, como nós estamos chegando para o final e ainda temos os nossos comerciais, lembrando a todos os nossos amigos que estão acompanhando, esse debate, esse diálogo sobre as bases da comunicação conscienciológica, ele faz parte da 3ª edição da Semana de Comunicologia, que é uma promoção, ela é toda realizada, né? Quem realiza essa instituição, a Comunicons, que nesse ano de 2023, por sua vez, completa 18 anos. E já a nossa chefe, que é a Nerli, né, carinhosamente colocada como chefe, ela é coordenadora da Comunicons, ela chegará pelas bandas de cá para apresentar para nós o que vai ocorrer, o que vai acontecer na Semana de Comunicologia. Nerli, já te passo a palavra, tá? Just a moment. Em 1 minuto eu vou falar as razões, pessoal. Por que será, né? Porque, aliás, as razões não, o porquê do meu interesse em me debruçar, uma questão de casuística, uma questão aí da minha história relacionada à reciclagem da comunicação. Véspera de Natal, em 2013, eu ainda não conhecia a Conscienciologia, um trânsito caótico na cidade de Curitiba, Rua Mateus Leme, e eu, apressada para comprar os presentes da família, e abri o sinaleiro, e um rapaz que estava estacionando ao lado, ele abriu a porta, com tudo, a porta do motorista. Naquele momento, digamos que eu não tenha verbalizado algo muito positivo, se vocês me entendem, o tom homeostático para aquele indivíduo. E a resposta dele me constrangeu de tal modo
que eu não só nunca mais esqueci desse episódio, como ele foi o pontapé inicial para o meu estudo em relação à comunicação não violenta e depois trazendo a comunicação não violenta pela ótica do paradigma consciencial, que é completamente diferente, é muito mais rico, a meu ver. A reação do rapaz, quando eu proferi, né, quando eu questionei, enfim, e foi aquela energia nada positiva, ele pediu desculpas, ele falou assim, moça, por favor, me desculpe, eu realmente não vi. Só que não foi só o verbal, não foi só ele ter dito isso. Eu lembro do padrão energético dele, para vocês verem como a energia é uma questão assim que não mente, não é passível de nenhum tipo de escondimento. Eu lembro daquela energia pacífica e eu pensei, esse é um referencial que eu preciso trabalhar para ser dessa forma, né? Esse é um referencial muito positivo para mim, muito homeostático. Aí que eu comecei a minha saga dentro dessa comunicação mais pacífica. Mas é isso, meninas. Nerli, é contigo aí, é com você, chefa. E vou compartilhar a tela aqui da nossa programação, né? Nós estamos aí realizando a 3ª semana de comunicologia e esse debate de hoje, né? Para nós, ele é o pré-evento da semana de comunicologia. Então, falando aqui das bases da comunicação conscienciológica, que é algo que nós estamos trabalhando nesse momento. Então, esse debate aqui, ele já é um dos temas bases aí, né? Ele é a base mesmo da nossa semana de comunicologia. Então, está aqui ele, com as nossas convidadas aqui, que vocês acompanharam. Essa semana, ela começa no dia 11 de maio. Nós vamos ter uma retrospectiva. A Comunicons, ela está fazendo 18 anos, né? Então, nós vamos trazer aqui, né, os gestores da Comunicons e alguns pontos importantes do que foi esse caminhar da Comunicons até hoje. Maioridade da Comunicons, né, Nerli? Isso. Legal. E aí nós vamos ter dia 12 e 13 de maio, que é sexta e sábado, um curso de campo. Então, dentro dessa semana, temos um curso de campo com o professor Amin Lascani, e o tema que foi escolhido é trabalharmos a comunicação universalista, né? Então, o que nós temos a aprender, projetos, o que nós temos de comunicação para fazer, ele está alinhado à comunicação universalista, então, essa é a proposta. E aí, no domingo de manhã, nós vamos ter a professora Sandra Tornieri com uma experiência ao ar livre para trabalharmos ali os sentidos e os parassentidos, as fitoenergias, as aeroenergias, a energia dos alimentos, das plantas, como nós percebemos as energias. Então, vai ser domingo, Dia das Mães, e nós vamos estar ali. Então, um ótimo início do dia. E aí o dia termina com o laboratório Saberes Comunicativos, com a professora Ana Sena, que está aqui, autora do livro Comunicação Evolutiva. Então, ele é à noite, é das 19 às 20h30. Então, vejo que essa semana ela é mista, tem eventos presenciais e eventos online, né? O curso de campo presencial, atividade com a de holossensorial vai ser presencial, e essa aqui online. Então, quais são esses saberes comunicativos, considerando a comunicação interdimensional, né? A professora Ana Sena vai trazer aqui em forma de laboratório. E teremos uma roda de conversa com alunos que fizeram os laboratórios, pacificaram em serenário. A Isabela acabou de falar de uma experiência aqui, né? Como foi essa experiência e como seria ela depois de fazer um laboratório do pacificário e do serenário. Então, vai ser a professora Maria José e eu vamos estar nessa roda de conversa. Na terça-feira, um debate online com um filme sobre o tema Força Moral. Então, a professora Luciana Gouveia
E nós vamos trazer também a equipe da Cosmoethos, né? Porque nós estamos falando de cosmoética, força moral tem muito a ver com a cosmoética. E termina a semana, no dia 17 de maio, com uma aula inaugural do curso Bases da Comunicação Conscienciológica. Então, vocês acompanharam esse debate hoje, mas nós temos muito mais aí sobre essas bases da comunicação conscienciológica. Eu vou trazer para vocês aqui também uns vídeos aqui que já estão nas nossas redes, acompanhem nossas redes, porque nós temos muitas atividades, né? E vamos estar trazendo para vocês Olá, meu nome é entender. Daniela, sou autora desse livro, Mapeamento da Sinalética e Energética Parapsíquica, e nós vamos fazer uma atividade prática aqui no discernimento. Vamos estar trabalhando com a autoconsciência holossensorial. Nós vamos trabalhar com todos os sentidos e parasentidos. Para isso, nós vamos trabalhar com as energias, as fitoenergias, aeroenergias, e vamos trabalhar também com as nossas bioenergias. Então, nós convidamos você para estimular os nossos sentidos e parasentidos. Muito bom, Nerli. Gente, é isso, pessoal. Opa! Vamos nos aproximando aí do final desse diálogo sobre as bases da comunicação conscienciológica. Diga, Nerli. Só mais um vídeo aqui. É que a gente já está no tempo aqui, são 7 horas. Beleza. 3 minutos. Eu queria passar o vídeo da professora Ana, que também está aqui, né? Acho que de repente dá tempo, né? Curtinho, Nerli? De repente dá tempo para finalizar com o vídeo da Ana. Ele já está aqui. Espera aí. Vamos lá. Eu interrompi, né? Então, deixa eu pegar novamente. Acho que ele já foi. É o Laboratório dos Saberes, né? E vocês acompanham as nossas redes, tem aqui também o curso do professor Amin, né? Mas vamos lá, deixar que nós já terminamos aqui nosso debate. Sim. Pessoal, então, para finalizar, né? Terminou aqui esse diálogo. Para ter mais informações sobre a terceira semana de comunicação, de comunicologia, da Comunicons, basta vocês entrarem nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, para um detalhamento maior. Toda a programação vocês vão encontrar nas redes sociais. E se vocês acharem que faz sentido compartilhar, curtir, será muito bom, né? Quanto mais pessoas estiverem lúcidas para esse processo das repercussões da comunicação multidimensional, melhor para nós, melhor para todos, melhor para todo mundo. Diga, Nerli. Basta entrar na loja, na Mega Store da Conscienciologia, na loja da Comunicons, toda a nossa semana está lá, para vocês conhecerem e fazerem parte dos nossos eventos. Muito bom. Meninas, eu agradeço demais, eu sou suspeita para falar, então, enquanto mediadora, achei muito rico, achei que levantamos temas bem pertinentes e eu acho que a gente já começou a aquecer o debate do que está por vir, né? Porque a gente trouxe hoje uma degustação do que vem a ser as bases da comunicação conscienciológica. Tem muito mais, mas eu acho que fomos aí completistas nesse diálogo, não sei a opinião de vocês. Muito com bom, certeza. Isabela. Também acho, muito bom, foi bem legal. Eu agradeço bastante aí a oportunidade e a participação dos que estiveram online com as perguntas. Eu acho que isso ajudou também a gente a pensar em mais detalhes aí, né, do processo, que é bem amplo e complexo. Muito bom, gente. Isso, Ana. Também agradeço a você, Isabela, Ana e Nerli, e a todos que nos assistiram. Acho que foi uma boa degustação essa nossa, né, Isabela? Isso, com certeza. Agradecimentos também ao Mauri Pontieri, a Mauri, a todo mundo aqui, o Tiago, todos os voluntários aí que nos ajudaram. Isso, que permitiram que essa live aí fosse, que o nosso diálogo... Aqueles que fazem acontecer, né? Isso, aqueles que fazem acontecer. Muito bom, gente. Muito bom. Estamos juntos aí.
Parabéns. Estamos juntos, Estamos um grande juntos. abraço a todos e todas e nos vemos aí na Semana de Comunicação, na terceira edição. Até mais, pessoal! Até mais, até mais. Até mais.